Bom, pessoal, vamos dar aqui continuidade ao nosso projeto. Então, para quem caiu aqui por acaso desse vídeo de paraquedas, a gente já tem a parte um, né, onde que eu mostro o que a gente vai desenvolver e já dei o pontapé inicial, instalando de vez, fazendo as configurações iniciais do Expo e etc. Então, aqui a gente vai fazer, a gente vai continuar onde a gente parou do último vídeo. E galera, antes de eu continuar, eu ia pedir um favor para todos, todos que estiverem assistindo. Se você puder deixar se puder se inscrever, fazendo um grande favor. Eu tô com uma meta de tentar alcançar uma quantidade de inscritos. Então, qualquer inscrito, qualquer like já ajudaria bastante e eu ficaria muito grato para poder manter o projeto em pé. Então, é um projeto grátis e o projeto fica open para quem quiser poder adicionar no portfólio. Então, quem puder fazer esse grande favor, eu já ficaria bastante grato. Mas, sem mais delongas, bora lá dar continuidade ao nosso projeto que tá ficando e vai ficar bem massa. Bom, aqui a última coisa que a gente fez foi adicionar nossos temas no projeto, né, iniciar eles. Então, aqui para dar continuidade, eu vou fazer aquela parte do background, dos detalhezinhos que ficam atrás. Para fazer isso, eu vou vir aqui, né, na nossa estrutura do nosso projeto. E todas as imagens, todas essas coisas estão lá no link do primeiro vídeo. Eu também posso deixar linkado aqui para vocês fazerem download caso não tenham sido feito ainda. E também os temas estão lá no GIS que eu deixei lá no primeiro vídeo. Mas qualquer coisa também posso deixar linkado aqui sem problemas. Bom, mas bora lá. Aqui dentro do Source eu vou criar aqui um carinha chamado Page ou Screen, tanto faz, do que você preferir melhor. E aqui eu vou criar um cara chamado Home, que vai ser onde vai ficar a nossa home do nosso app. Então eu vou fazer dessa forma, TSX. Bom, feito isso, vou importar nossos carinhos de full, né, que é o React. E também vou dar um export function home. Vou dar um return aqui, return. E só dando esse return aqui, eu só vou deixar uma view qualquer aqui, alguma coisa. Ou como a gente já está usando o native base, vou deixar um box aqui. Só para ter algo para retornar para a gente. Bom, já que já retornei esse blocos, eu vou fazer assim, passando as interfaces declarativas do native base, né? Eu vou deixar esse carinha com flex 1, que eu posso fazer dessa forma. Já vou falar que todo o conteúdo dele eu vou criar um pad de 20 pixels, para ele não ficar grudado aqui dos ladinhos. Já vou deixar um padding top de menos 10 pixels, e vocês vão entender o porquê. E um position relative. Esse position relativo tem a ver com o detalhe do background que a gente vai fazer daqui a pouco. Então eu já vou deixar setado esse carinha. Beleza. E eu vou vir aqui e vou importar nossa home aqui. Por enquanto eu não vou adicionar nossas rotas, tá? Eu vou deixar um pouquinho para frente. Eu vou desativar esse carinha aqui também. Já vou desativar esse carinha aqui. Então, igual eu estava falando, as rotas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente nos próximos vídeos que eu vou me dedicar. Só um vídeo só para as rotas, pra gente sempre passar por cima, porque é sempre legal a gente deixar só um tempinho para falar sobre rotas, que é um assunto bem legal. Bom, tirando isso, o que eu quero aqui então é poder adicionar nossas carinhas. E para a gente adicionar esse detalhe de background aqui, eu quero fazer de uma forma um pouquinho diferente. E aqui eu vou trazer para vocês um conceito chamado de Atomic Design. Bom, tem muita gente que não gosta desse conceito. Eu também ainda tem horas que eu acho legal, tem horas que eu acho que mais atrapalha, mas é inegável que é uma coisa bastante utilizada. Eu, por exemplo, no meu trabalho atual, o pessoal usa essa arquitetura. Alguns amigos meus trabalham também em empresas brasileiras aqui, também me dão feedback que usam. Então, é uma coisa que é utilizada no nosso mercado. Então, eu quis trazer isso para vocês, mesmo talvez não curtindo muito, vocês não curtindo muito, ou até curtindo também, mas é algo que traz um pouquinho perto do que o mercado BR tá um pouquinho, que eu vejo mais que o mercado BR está utilizando. Então, esse é um item que o pessoal utiliza um pouco. Então, é bacana que se alguém estiver querendo uma primeira vaga de emprego, ou já querer se recolocar e estiver vendo esse vídeo, talvez já possa ajudar isso de alguma forma, e é um outro approach para a gente tomar.
Então, só dando uma explicada bem rápida do que é Atomic Design. Vem da química esse nome, né? Eu não vou dar um contexto muito profundo. Eu só vou no que interessa pra gente, que é o conceito de basicamente, se você já faz isso, você já vai entender que é nada mais, nada menos que separar as coisas. Então, por exemplo, aqui eles criam uma estrutura de átomos, moléculas, organismos, templates e pages. A gente não vai utilizar dessa forma totalmente 100%, a gente vai utilizar até onde nos convém, onde eu achar legal, mas daria para utilizar dessa forma também. Bom, mas como tá, a gente pode ver aqui, os átomos nada mais aqui eles pegaram um conjunto do Instagram um pouco mais antigo para fazer esse resumo, mas aqui, os átomos nada mais do que aqueles conceitos, aquelas partes mais simples do nosso sistema. Por exemplo, você tem um ícone aqui, você tem outro ícone aqui, você tem esse border radius, esse carinha, ou até um botão, ou até uma label. Enfim, são as partes mais cruas, as partes mais pequenas do nosso sistema. E a molécula é um conjunto desses átomos. E assim vai se repetir. Então, dando um spoiler, o organismo vai ser o conjunto de moléculas, o template vai ser o conjunto de organismos e por aí vai. E dessa forma, por exemplo, igual a gente pode ver, quando a gente pega esse carinha que é uma molécula, que era daqui, esse carinha outra molécula, quando a gente junta tudo para formar um carinha um pouquinho mais complexo, a gente pode nomear esse carinha como uma molécula. E quando a gente junta com os átomos, né? Então, é a mesma coisa que aqui. A gente pegou esse átomo aqui, então esse átomo aqui, esse outro átomo aqui, e juntou num carinha, e esse outro aqui, e juntou num carinha, por exemplo, aqui poderia ser chamado nosso header. E aí nesse header é um conjunto de átomos, então ele acaba transformando nessa arquitetura uma molécula. Por assim vai. E os organismos é quando você pega essa parte igual, isso daqui que era um átomo, ou isso daqui que era uma molécula, um átomo, isso daqui que é uma molécula, que é essa daqui, então o organismo pode ser tanto um conjunto de moléculas como também um conjunto de átomos. Então a gente pega tudo isso e junta em um só lugar, a gente cria um organismo. E por aqui vai. Então, esse carinha aqui, por exemplo, esse carinha aqui é um conjunto de tudo aquilo lá, de tudo isso daqui, que, por exemplo, foi tudo juntado, que poderia ser um carinha chamado card, por exemplo, e ele é só um conjunto de moléculas que contém alguns átomos também, e por aí foi criado essa cara pra gente. E os templates nada mais é o que chama esses organismos, é o que renderiza, é o que faz a estrutura, que faz o esqueleto da tela passando. E a página em si é onde fica um pouquinho mais da regra de negócio, onde carrega a imagem final, é onde o produto mais total feito, que é o produto onde tem tudo que é para montar e no final ela só renderiza chamando os templates, que por sua vez chamam os organismos, que por sua vez chamam moléculas, e por sua vez chamam os átomos. Então, basicamente, esse é o conceito que a gente vai pegar. A gente vai meter muita monopólio, a gente vai passar por algumas coisas aqui, e vai ficando cada vez mais claro. Então, eu vou usar um pouquinho desse conceito aqui. Então, da mesma forma que existe esse carinha aqui, eu vou criar o nosso. Da mesma forma que eu criei nossa page aqui, eu também vou criar o nosso. A nossa estrutura dorsal, né? E aí, o pessoal, eles costumam fazer de alguma forma, eles costumam fazer, tipo, criar uma pastinha chamada Atomic, e dentro desse Atomic aqui, aí ele cria tanto os átomos, eles também criam tanto as moléculas e também cria os organismos, que é o que por enquanto que é o que vai interessar para a gente, organismo. Beleza. Bom, o que a gente vai fazer por enquanto, a gente vai criar um átomo e esse átomo aqui vai ser aquele carinha que eu mencionei que é nosso background detail. Então ele vai vir aqui, detail background. Ponto .txt. Aí a gente vai no nosso padrãozinho, port react from react export function
detail background. E aqui eu vou dar um return nesse carinha. Bom, o que que esse detail background vai ter? Ele vai retornar uma image. E esse image aqui eu vou importar aqui no nosso próprio Native Base mesmo. E aqui a gente vai ter uma tag chamada source. E aqui, igual a gente tem na web, e a gente não tem isso em React Native, a gente tem esse carinha chamado out, que é sempre legal passar. Que é, eu vou colocar detail of home. E nesse source aqui, eu vou colocar uma imagem que eu vou chamar de detail também. E eu vou importar essa imagem que estava lá dentro da pastinha, que eu pedi para baixarem. Então, detail from, aqui eu vou voltar mais uma. Vai estar image, e aqui dentro de image vai estar detail.png, se não estou enganado. Bom, vocês viram que ficaram aqui, tudo aqui é dessa forma, por conta do nosso TypeScript. Então eu já vou arrumar isso daqui, eu vou criar uma pastinha chamada @types. Nesse @types eu vou criar aqui um index.d.ts. E dentro desse index.d.ts eu vou deixar um declare module, onde tudo que finalizar com PNG, para ele identificar. Aí, dessa forma, já parou de dar problema com a gente. Depois a gente vai arrumar esses caminhos relativos, para não precisar ter que ficar voltando toda hora. Bom, dando continuidade aqui nesse carinha, só para a gente ver o que está acontecendo, eu vou vir aqui na nossa home, e nessa home aqui, que está dentro da nossa page, eu vou importar esse detail background aqui. Aí aqui entra uma coisa, se eu for seguir o Atomic Design desde os nossos conceitos, eu teria que criar um template, criar tudo de uma outra forma para poder renderizar. Nesse dado momento eu não vou fazer dessa forma, eu vou apenas separar os componentes entre átomos, organismos, moléculas e vou renderizar em páginas. A gente vai refatorando isso daí se a gente for apenas necessidade de ter templates, etc. Eu não vou seguir ali a risca debaixo, não vou dar com a Bíblia debaixo do braço para seguir 100%. Eu vou fazendo da forma que vou achando mais legal, que fique mais bacana para a gente poder manter uma coisa dinâmica e faça sentido para o nosso projeto também. É aquilo que eu falo, nem sempre a gente precisa seguir tudo que está na documentação também 100%. Às vezes cada projeto se encaixa melhor com uma coisa. Então a gente vai seguir basicamente dessa forma. E aí, como vocês podem ver em tela, a gente já tem esse carinha aqui. Aí, também como vocês podem ter notado, ficou tudo torto. E esse não vai ser esse o nosso objetivo. Para arrumar, eu vou colocar o position aqui como absolute. E aí, por isso que entrou aquele position relativo lá no começo, lá na home, aquele box que eu criei. Vou colocar um top aqui, acho que de uns 140. E vou colocar um bottom. Border não. E pode ser de 0 mesmo, e um right, para ele ficar sempre colado na direita, de 0 também. E vou salvar. Ele salvando já ficou dessa forma aqui, que é basicamente é o detalhezinho que fica cortando o app no fundo. Então, esse foi o nosso primeiro passo, criar esse detalhezinho, esse detail background. E para dar continuidade nesse carinha, eu vou criar um outro item, já eu vou deixar no jeito, que vai ser o main banner. Então, o que vai ser esse main banner? Vai ser o bannerzinho que fica aqui na home, passando pra gente. Eu vou entrar aqui nessa home aqui, e aqui pode ser logo abaixo do detail. Na verdade não vai importar no detail ficar, pois ele está com position. E aí eu vou criar o nosso carinha chamado main banner. E obviamente ele não existe ainda, mas eu vou deixar aqui. E esse main banner aqui, eu vou deixar ele sendo dentro de Atomic, eu vou deixar ele sendo uma molécula. Por quê? Porque ele vai conter mais coisas dentro dele, ele vai ser algo um pouquinho mais complexo. Então eu já vou vir aqui,
Só um minutinho que eu tô vendo. Eu já vou vindo aqui, moléculas. Vou criar um index.txt. Vou dar o nosso import React from React. Vou dar um export function main banner. Se eu vier aqui agora na nossa home, vou ver se eu encontro ele. Já encontrei, já fiz o auto import desse carinha. Vou salvar aqui e vou dar um return nele. Bom, nesse return eu também vou usar um box aqui. Fechou. Vou importar ele native base. Vou dar um save aqui e vou dar um save aqui também para ele já ir aparecendo em tela pra gente. Nesse carinha, o que eu vou usar? Eu vou usar um image background. E esse image background eu vou importar ele do próprio React Native mesmo. Então, cuidado aqui, prestar atenção para não importar do local errado. Aqui eu vou importar do próprio Native Base. Do próprio React Native, desculpa. E aqui eu vou deixar ele importado. Bom, aqui eu vou falar que esse carinha vai ter um ID 100%, para ele sempre pegar tudo. Vou colocar um rate dele de 300 e vou colocar um margin top de menos 20 pixels, para não colar, para ele não ficar um pouquinho mais para cima do que a gente quer, porque depois a gente está pulando uma etapa, depois a gente vai voltar para fazer o header, porque o header tem uma questãozinha do botão que eu quero deixar separado também para fazer já em um outro vídeo totalmente relacionado com isso. Bom, no image background aqui, eu vou fazer uma forma aqui, que vai ficar um pouquinho feio por enquanto, mas depois a gente melhora esse cara. E aí poderia fazer até o seguinte, como esse carinha aqui é uma molécula, eu poderia até separar esse image background em um próprio átomo e só chamar ele aqui e depois renderizar. Provavelmente é uma das melhorias que eu vou fazer no futuro próximo, mas por enquanto eu vou deixar ele dessa forma, passando esse style inline um pouquinho feio por enquanto. Vou deixar Justify Content Center, também vou deixar um Align Items Center. E nesse carinha também eu vou deixar um Resize Mode. Vou deixar ele acho que vai contém, vai ficar mais legal. E também um source. Esse source aqui, eu vou jogar ele mais para o começo aqui, para ficar visível na cara o que eu estou fazendo. Fechou. Bom, o que eu vou fazer? Aqui eu vou importar um carinha chamado slider. Ele vai estar lá, volta aqui uma, volta aqui mais uma, volta, não preciso voltar mais essa. Não preciso voltar mais essa. Ele vai estar lá dentro de image, vai ter um carinha chamado slider.png. E aqui, esse slider, eu vou jogar ele aqui. E aí eu não preciso fechar duas chaves, vou deixar ele apenas dessa forma. E por enquanto eu não vou salvar, porque eu vou salvar tudo de uma vez para vocês verem a mágica acontecer. E eu vou importar um image. Aí esse sim pode ser lá do nosso native base, sem problema. E aí eu vou importar um source aqui. Bom, desse source aqui eu vou importar também lá das nossas imagens bike, que é o nome do nosso arquivo. E eu vou jogar ele aqui. Deixa eu ver. E aqui eu vou colocar só o nosso alt, senão ele vai ficar reclamando. Image of a bike. Vamos ver. Aqui eu tenho que importar ele aqui de native base. E vou salvar esse cara. Ao salvar, vocês já viram basicamente como que vai ficar. Vou tirar esse margin top aqui por enquanto, porque ele a gente não vai utilizar ele dessa forma. Vou adicionar aqui um margin top aqui de uns 60. Mas por enquanto a gente vai deixar assim, né? Mas depois a gente vai voltar e vai tirar esse 60 e colocar o menos 20, por quê? Porque ainda a gente vai adicionar um header aqui em cima, né? Mas como eu havia dito, esse header a gente vai deixar um pouquinho mais para o futuro, porque tem mais coisinhas para fazer nesse header em si. Bom,
por enquanto eu creio que é isso. Essa aula aqui a gente já vou parar ela por aqui, já deu 20 minutos. Ah, e eu acho que é isso. Então, só para relembrar, a gente adicionou essa imagem de detalhe aqui. Então, a gente viu um pouquinho de conceito de Atomic Design, por que que eu vou utilizar. A gente viu, inclusive, dessa forma, como eu poderia transformar esse carinha aqui. E aí fica para quem quiser já transformar esse carinha no próprio átomo. E depois só renderizar aqui, passando um children para ele. Daria para fazer dessa forma. Mas a gente já viu basicamente o conceito de Atomic Design, a gente já viu, já fez essa estilização de detail, e eu já importei aqui o nosso banner. Esse banner aqui depois a gente pode importar essa imagem de uma API, que a gente vai entrar nesse ponto. Eu não vou desenvolver uma API, a gente vai usar o JSON-DB para a gente, o JSON Server para a gente hidratar os itens aqui para ver funcionando. Mas por enquanto é isso. Só para finalizar aqui, para a gente pegar esse carinha, eu criei também um GitHub para o projeto. Então, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou aqui no meu, no meu GitHub e vou só pegar o link aqui. Então, esse daqui é o GitHub do projeto, tá? Então, eu vou deixar ele aqui também. E já que eu estou falando GitHub, vocês puderem entrar aqui no GitHub, dar um follow lá e também deixar uma estrelinha no projeto. Isso daqui ajuda também bastante. Então, todo final de aula eu vou dar um commit lá. Então, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma coisa, vocês só entrem nesse repo aqui. Se vocês quiserem clonar também, pode fazer o que quiser. Esse projeto é nosso, a gente está desenvolvendo ele do zero. Então, só para já deixar tudo certinho, eu vou adicionar esse carinha aqui. E vou adicionar esse detail background aqui. E aqui eu vou fazer dessa forma, git commit. E eu vou seguir esse padrãozinho de commit, de add, adicionando detail background. Beleza? Depois eu vou vir aqui e vou separar o commit também. Git commit -m add molécula. Qual foi a molécula? Blá, blá, blá. Tá, peraí, deixa eu só me lembrar de uma coisa aqui também. Tá, add molécula. Fechou. E esse daqui também vou separar aqui. Commit add homepage. Deixa eu ver. E por fim, esse daqui, vou dar um git commit. Aqui não era para ser add, era para ser o tipo. Eu fiz aqui tudo errado, mas beleza. Aqui vai ser char no caso. Nos outros era para ser feature aqui, não add, mas beleza. Add image type. Tranquilo. E esse daqui, o package.json yarn aqui, só foi uma coisinha que eu tinha feito. Deixa eu só ver se isso comitou. Tudo certinho. Deixa eu dar um push, git push, argument. Bom, fechou. É isso daqui mesmo. Foi adicionado lá. Então, para finalizar, agora sim, finalizando com chave de ouro, a gente já deu os commits lá, um padrãozinho de commit vocês já pegam também. Nos primeiros eu comitei errado, mas a gente vai arrumando depois, comitando da forma certa. Mas fica aí o repo, vou deixar também no comentário. Galera, é isso. Novamente, se vocês puderem deixar um inscrito aí, se estiverem curtindo o projeto. E é isso, novamente. Fico bem grato para quem está assistindo e até mais. Fala!